vergonha dele. Vamos fazer outra vez. Pera, vamos fazer outra vez. Tentar Vamos fazer outra de uma vez, maneira mais você natural. começando também. Vamos tentar falar que nem gente, né? Que a gente tá Porque é falando que nem difícil, a idiota. gente fica fazendo assim. Mas olá, gente, tudo bem? Meu nome é Camila. Meu nome é Ana e nós somos formadas em arquitetura, somos arquitetas e somos artistas também aqui de Santos. E nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho da nossa vida e também do nosso trabalho pra vocês. Então, gente, começando como a gente se conheceu. A gente se conheceu de fato na faculdade, né? Que aí foi onde a gente começou a conversar e ter uma convivência de verdade. Mas na verdade no primeiro dia, quando eu cheguei, eu olhei pra cara dela e falei, gente, eu conheço essa menina de algum lugar. Aí eu comecei a investigar, fui atrás do Facebook, eu descobri o nome dela, bem Cesar. Aí eu descobri o nome dela, mandei uma mensagem pra ela, falei, meu, eu já te vi em algum lugar, de onde que eu te conheço? Aí a gente descobriu que a gente estudou na mesma escola, na verdade. Nossa, só que tempos difíceis. eram turmas diferentes, eu sou um ano mais nova que ela, então ela estava sempre um ano acima. Mas eu costumava ver muito ela na hora do intervalo, mas a gente nunca tinha se conversado de fato. Então aí a gente realmente se conheceu na faculdade, depois dessa mensagem dela, né? Eu falei, nossa, realmente, parece que eu lembro dela de algum lugar, assim, vagamente. Mas, assim, né? Não tinha muito contato com o pessoal de outras turmas também, então não era aquela pessoa mais sociável na época da escola, né? Ela era, mas eu não era. Então eu já realmente não me aproximava de outras turmas. E aí, desde o primeiro ano, a gente começou a se juntar para fazer trabalho. Eu não sei se quem está assistindo já fez faculdade de arquitetura, se ainda vai fazer, mas a faculdade de arquitetura é uma loucura. É muito trabalho, é muito intenso mesmo. Você que é arquiteto, você que vai ser arquiteto, você sabe que a gente passou. E você que ainda vai ser, boa sorte. Mas não desiste, vai dar tudo certo no final. Mas a gente tinha uma rotina. A gente tinha uma rotina muito intensa. A gente passava mais tempo junto do que em casa, com a família. Então, isso acabou sendo uma aproximação muito legal. E imagina isso ao longo de 5 anos. Sim, não, a gente no primeiro ano já estava muito íntima, né? Porque a gente passava muito mais tempo com o pessoal da faculdade do que em casa, com a família, né? Então a gente realmente ficou fez uma amizade muito Era uma coisa assim, de 14 horas por dia, assim, pra vocês terem uma ideia, você fazendo aquele trabalho em grupo. E todo o trabalho em grupo a gente fazia junto. E aí, pra vocês verem também como deu certo fazer trabalho em grupo, nós duas, né? Porque. E também a minha amiga, beijo. Porque a gente fazia muito trabalho e ficava muitas horas juntas. Então, tipo, se você tivesse ali qualquer coisa que não batesse, já ia dar errado, porque não tem como você ficar 14 horas com uma pessoa que não dá pra conversar, enfim. Mas o TCC a gente fez junto, que não dava, era individual, mas a ideia, se desse, era pra gente fazer junto também. Inclusive, quando a gente começou a procurar estágio, na época do estágio, né, que foi por volta do final do terceiro ano, começo do quarto ano, eu consegui um estágio que não era exatamente na área, era mais uma parte administrativa, mas contava como estágio também. E aí eu tava lá no estágio há um mês e aí o meu chefe na época virou e falou, pô, você conhece alguém, ponta firme, que a gente tá precisando de outra pessoa também? E aí eu arrastei ela para o estágio também, como se já não bastasse a gente ficar 14 horas por dia fazendo trabalho, a gente ainda trabalhava junto. Não, na verdade a gente fazia os trabalhos da faculdade, a gente fazia academia juntas, o estágio. E aí a gente resolveu fazer o estágio juntas também, que ela me arrastou, apesar dela reclamar muito do estágio dela pra mim, ela me levou pra lá também. Porque a amizade é sobre isso. É exatamente isso. É nos bons momentos, nos momentos ruins. Mas enfim, e aí a gente fez esse estágio juntas, né? E aí inclusive teve uma hora que a gente ficou tipo, já deu as horas, vamos sair? Vamos. E aí a gente também saiu juntas. E aí pra compensar eu ter arrastado ela até lá, as minhas horas tinham terminado um mês antes das dela. E ela me fez ficar um mês a mais. Porque, né? Não fui eu que pedi. Então é isso. Aí depois, mais pra frente, teve outros estágios aí no meio do caminho. No término da faculdade já, a gente fez o TCC separado, porque o TCC na nossa faculdade, a gente fez arquitetura na FAUS aqui de Santos, bem individual, não pode ser em grupo.
Então ela fez o dela, eu fiz o meu. Foi o ano que a gente ficou mais separada, digamos assim, porque a gente desenvolvia mais em casa, né? E eram temas completamente diferentes. Eu fui pra parte de imobiliário, ela ficou com uma parte mais urbanismo. Então não tinha nem como a gente fazer parte teórica junta, nem nada. Então foi o quinto ano da faculdade, a gente ficou mais separadinha. E na época eu tava fazendo estágio num escritório de arquitetura de interiores, era design de interiores. A gente terminou a faculdade em dezembro de 2019 e eu fiquei nesse estágio até janeiro de 2020. E aí depois eu tive que sair do estágio, porque né, acabou a faculdade, acabou o estágio, ele também na época não efetivava os estagiários. Então, dali de janeiro eu saí de lá e fiquei 2 meses desempregada, procurando emprego. E quando foi março, começo de março, meados de março mais ou menos, eu consegui um emprego na área, num escritório também de design de interiores, só que não aqui em Santos, na Praia Grande, que é uma cidade pertinho daqui. Em 2019 eu tava num estágio no Guarujá, também não era em Santos. Então, também é uma cidade pertinho. É perto. Aí quando acabou a faculdade, que a gente se formou, enfim, lá eles me efetivaram, entre aspas, né? Lá eu trabalhava com arquitetura de interiores, mas também trabalhava com construção de casa, né? Arquitetura no geral. A gente fez também mobiliário urbano, hospital, nossa, tinha bastante variedade de trabalho, assim, né, em diferentes áreas da arquitetura. Eu continuei trabalhando lá em 2020, né, no começo de 2020, e aí veio a pandemia, aquele caos, né, que acho que todo mundo sabe, na cidade, o pessoal, todo mundo se fechando em casa, e aí aquele problema dentro de casa, convivência muito tempo com a família, e aquele caos que foi. Eu também estava fazendo terapia, então a gente quando faz terapia fica um pouco assim, né, transcende, né? Aí eu acabei começando a repensar se eu realmente estava feliz ali naquele lugar, trabalhando naquele escritório e tudo mais. E assim, por mais que eu gostasse das pessoas e tudo mais, eu achei que não era bem aquilo que eu queria fazer pra minha vida, que talvez aquilo também não fosse durar tanto tempo, tipo, eu não teria espaço pra crescer, porque era um emprego informal, né? Então eu acabei repensando um pouco isso e eu desabafava muito com ela, né? A gente conversava muito sobre essas insatisfações, né? Com o emprego. E essas conversas a gente resolveu que seria um passo legal pra gente dar. E aí a gente então resolveu mais uma vez trabalhar juntas. Assim. E aí eu ainda fiquei um bom tempo no escritório que eu tava trabalhando na Praia Grande. E aí nesse meio do caminho aí, eu decidi reformar o meu quarto. Eu queria deixar ele com a minha carinha, era a primeira vez que eu ia ter um quarto só meu. E aí eu quis mudar tudo. Surgiu a ideia de fazer alguma coisa diferente na parede, mas eu não sabia o que. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei os desenhos de parede, né? Parede personalizada. Aí tu lembra que tu até tinha cogitado fazer degradê a parede? É, eu tinha... Nossa, vamos fazer, vai ficar muito legal. A gente pensou em muita coisa, na verdade, porque como a gente conversa sobre tudo, começou a surgir um questionamento. Eu degradê, não, eu vou pintar uma parede de uma cor e o resto de outra cor, eu vou pintar o teto. Era mandala, né? Aí eu pensei, chegamos numa conclusão, vou fazer uma mandala. Como é que faz? Vou atrás de adesivo, tá? Cheguei até a ver a questão do adesivo, aí essa daqui, doida do it yourself, faça você mesmo. Ela virou e falou, não, que adesivo, vamos fazer. E nasceu a nossa primeira parede personalizada. Foi assim que a gente começou aí, além dos projetos, a introduzir essa pintura na parede, né, de mural. Sim, a gente teve uma experiência ou outra durante a faculdade, né? A gente tinha até uma matéria que se chamava plástica na faculdade, que era basicamente desenho, artes, né? Estudo de cor, essas coisas assim. Geometria e tal, então meio que tinha um pouco a ver com a área, né? E aí a gente viu aí uma possibilidade de tentar também, né? Se der certo, legal, se não der certo, legal também, bola pra frente. E aí também a partir disso começaram a surgir outras oportunidades e com o tempo o trato estava crescendo, a gente começou a pegar mais coisa, começou a pegar parede, começou a pegar projeto, aí começou a ficar muito pesado, porque apesar das duas estarem trabalhando nisso e colocando energia nisso, eu tava com 2 trabalhos.
Então eu não conseguia me doar tanto pra trato e ela não tava dando conta sozinha. Foi um momento que a gente pegou, tinha um monte de projeto, um monte de parede e ao mesmo tempo obra começando e gente chamando e aí eu falei, não dá. E aí teve uma hora que a gente sentou pra conversar e falou, olha, ou a gente abraça de vez ou não dá. E aí foi quando eu saí do escritório que eu tava na Praia Grande, e aí a gente começou realmente a caminhar 100%, né? Assim, da minha parte ela já estava 100% nisso, mas da minha parte foi quando eu virei a chavinha e falei, não, vamos lá. E aí foi a hora que a gente ficou, né? Caraca, será que vai dar certo? É isso, e agora a gente depende disso, né? E graças a Deus tem dado certo aí, a Trato já tá com 2 anos, né, por enquanto. Tanto que a gente começou nessa vida aí de redes sociais, a gente começou só pelo Facebook e pelo Instagram. Sim, a gente começou ali postando no feed, foto, imagem, montagem, imagem dos projetos, imagem das paredes, né? Fazendo rios. Alguns rios nossos até tiveram um pouquinho mais de visualização, a gente ficou até felizinha. A gente... Daquela esperança, fala, caramba, é agora, começou a ficar famosa agora. Não, ainda não. Mas e aí agora a gente tá dando um pouquinho mais a cara a tapa em outras redes sociais também. A gente começou recentemente a mexer no Pinterest, agora a gente tá entrando no YouTube, né? Mas e era uma coisa inclusive que algumas pessoas comentaram com a gente, falaram, pô, faz um canal no YouTube, e a gente falou, nossa, imagina. É difícil, né? Como é que editar um vídeo, entendeu? Como que eu vou... E agora a gente tá começando essa nova etapa aí, né? Nossa ideia é mostrar como a gente costuma fazer, por exemplo, as artes nas paredes, mostrar o vlog, né, do dia, e a separação dos materiais para se preparar para o dia da pintura, né? O que a gente faz primeiro, né? Como que a gente começa a executar. Meio que um passo a passo do que a gente costuma fazer nos nossos trabalhos de parede. A gente também pretende fazer vídeos aí explicando o que a gente pensa nos projetos, como é que a gente chega naquela conclusão, né? Porque nada sai do nada, né? Exatamente, nem a arte, nem o projeto. Então a ideia do canal é, além de mostrar pra vocês as coisas que a gente faz, também mostrar um pouquinho da gente, né? Como pessoas, como profissionais. Sim, fazer uns tutoriais, explicação sobre tanto arte quanto arquitetura, né? Que são necessárias. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês curtam aí as coisas que a gente coloca e acompanhem. Espero que a gente vá melhorando também. Não sei se esse vídeo tá bom. Eu não sei se o áudio tá bom. Mas a gente tá aprendendo, tenham paciência, mas a gente chega lá. É isso. Se inscrevam no nosso canal, aquela frase clássica. Curtam, né? Acionem o Curtam sininho. esse vídeo, se inscrevam no canal, acionem o sininho. E é isso. E sigam a gente nas redes sociais também, que é muito importante pra gente. A gente vai deixar anotado aí as redes sociais. Tchau, tchau. Valeu se você chegou até aqui. Obrigada pela paciência. A gente tá aprendendo, a gente tá tentando. E até a próxima. E é isso. Obrigadão, viu?